Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha da nossa disciplina Espiritismo 2. Estamos falando sobre a Umbanda. Dando continuidade à aula passada na introdução do texto que nós estávamos usando. Então vamos lá. Ademais, salvo o contexto velado, aquele que se encarrega de manter o conhecimento místico relativo aos fundamentos e segredos e preservado dos olhares profanos e dos próprios membros de um templo, e os adeptos de fora, ou seja, os irmãos que procuram os templos em busca de auxílio e respostas, os quais constituem a base do ensinamento da gratuidade e da caridade da Umbanda, já que essa proíbe as trocas de favores e o cobrar pelos benefícios espirituais prestados. Podem, em partes, participar dos fundamentos por meio do entrosamento que lhes é permitido tido nas defumações, nos banhos de limpeza, nos pontos cantados, nas mirongas de preto velhos, nas oferendas e em diversos outros aspectos, que não esbarram necessariamente no desvelamento, nem tampouco no desrespeito às práticas litúrgicas e espirituais que essa encerra. 3. A existência de outro universo completamente oculto e mágico por detrás da estrutura visível dos templos de Umbanda é desconhecida em boa parte, até mesmo pelos seus próprios mediadores. Guardando esses os principais conceitos, ensinamentos e manipulações da verdadeira essência magística, sendo evidente que existem lá, segredos de natureza magística e espiritual, relativos à manipulação das forças e aos processos de movimentação e controle de suas energias, mantidos, é certo, em sigilo pelos dirigentes e integrantes mais antigos de um tempo. A entrada nesse outro universo existente por detrás daquele observado, apenas nas sessões abertas à existência, possui, no entanto, suas passagens lacradas e bem guardadas por aqueles que velam pela totalidade de seus mistérios, constituindo esse ocultamento a base sólida para a própria existência e manutenção do sagrado, ao interno da estrutura do culto espiritual e de um templo como um todo. O aspecto oculto, conhecido apenas pelos dirigentes, iniciados e mediadores mais antigos, encerra as combinações, relações e movimentações, exaltações e os sistemas que compõem o extenso aparato magístico da Umbanda, bem como a maneira correta de despertar e colocar em movimento constante as energias cósmicas, vinculadas aos planos dos orixás, e os guias representantes de suas egrégoras. Muitos anos são necessários para a assimilação desses conceitos espirituais, simbólicos e ritualísticos, não findado jamais o aprendizado, uma vez que os véus se sobrepõem uns aos outros, de maneira a permitir um constante reinício dos métodos e maneiras de assimilação, a averiguação do inteiro conjunto e os ensinamentos ocultos. Os fundamentos da Umbanda se basam em princípios universais e arcaicos, carregando consigo conhecimentos aprimorados, vinculados ao plano da matemática, da astrologia, da química, da botânica, da psicologia, da geometria e da física, sobretudo, sendo propriamente essa característica de distanciamento da ideia de racionalidade, tratada como elementos de dissecação filosófica ou religiosa por outros segmentos, que permite a não contaminação de sua essência pelos conceitos puramente humanos, voltados para o plano das ideias racionais. Em outros termos, é melhor que os fundamentos sejam tratados por aqueles que desconhecem seus processos, como elementos carregados por um aspecto supersticioso, e sejam acostados ao que denominam
primitivismo. Muito embora exista racionalidade nas afirmações de natureza espiritual, onde tudo pode ser de fato explicado, essas, por força de sua própria complexidade, não devem se aproximar das simples questões especulativas dos que estão fora dos tempos, ou das teorias dos acadêmicos, os quais vivem a expressar opiniões, distorcerem a realidade e negarem o espírito arcaico que povoa cada conceito e estrutura vinculada à espiritualidade, seja esse superior ou inferior. Negar e tentar explicar são papéis pertencentes aos meios tidos como os científicos. Crer, aceitar, participar pela fé e pelo desejo de aprimoramento é o papel que cabe aos mediadores. A essência de algo espiritual não se dá ou se adquire pela simples busca pelo seu conhecimento, nem tampouco deixa entrever sua medida na proporção da intelectualidade de cada ser. Seus princípios e sistemas são conquistados plenamente pelo espírito livre das amarras desnecessárias e que não teme perder ou seguir nenhum caminho que lhe ditem os guias espirituais. Os fundamentos constituem a estrutura essencial de um determinado rito, ato ou objeto considerado sagrado ou puramente espiritual. É o fundamento que converte uma pedra em otá ou que transforma um simples feixe de palha da costa em um instrumento de purificação e proteção. É ele que permite peraí só um minutinho, a uma pena vermelha de Ecodidé afirmar por sobre a cabeça do iniciado a sua comunhão direta com o seu orixá, e que insere vida em uma cadeira ou permite que as ervas surtam o efeito esperado no decurso dos banhos e defumações. Pedras consagradas aos orixás e portadoras de sua essência mística. Paz africano semelhante ao periquito recoberto por penas vermelhas, símbolo de afirmação iniciática. Isso aí é a pena de Ecodidé, e o anterior refere-se à pedra, ao otá. As correntes energéticas que se encontram encerradas nos fundamentos e que vibram segundo padrões específicos de ressonância podem imprimir a energia em uma vela, por exemplo, direcionando seu campo de atuação, da mesma forma que definem os segredos constituidores dos assentamentos dos orixás e afirmam o espírito oculto escondido em cada ponto riscado. Fundamentos, como bem sabe, os mais velhos em princípios matemáticos e carregados por extenso simbolismo e significação. É a manipulação correta e o conhecimento direcionado que permite aos fundamentos engendrar e despertar o som espiritual encerrado nos pontos cantados, da mesma forma que direcionam e agregam a energia desprendida pela fumaça dos cachimbos ou dos charutos, que por sua vez atuam como escudos defensivos e dissipadores energéticos e miasmáticos. Perfeito? Vamos parar por aqui, para não ficar extenso demais, para vocês poderem ler e refletirem bastante sobre o que nós falamos, sobre essa suposta ação entre ciência e espiritualidade, entre direitos e deveres, quem pode, quem não pode, né? A introdução está mais ou menos levando para esse debate. Eu peço para vocês que dêem o joinha, que compartilhem o vídeo, que vai ajudar o nosso canal tudo gratuito, e precisa dessa forcinha aí, né? A gente que está formando terapeutas de quinta dimensão. No final de todos os textos, aí eu vou explicar direitinho a correlação do que nós estamos estudando com a transformação para a quinta dimensão. Perfeito? Então, até a próxima aula.